Shalom Brachá, Shavua Tov Lekulan. Vamos começar uma série de vídeos vinculados ao Tanar, algo pouco estudado. Baruch Hashem, eu tenho o mérito de sentar no colo pela manhã e com o meu Magid Shiur, o rabino que nós temos o mérito de aprender nas disciplinas pela manhã, nós estudamos também o Sefer Yehoshua, que é uma continuação, uma continuação da Torá Kedushá, Shebirtav, depois exatamente de Devarim, que é um Mishneh Torá, que é uma repetição da Torá, mas assim traz Rashi que se o povo não tivesse praticado o bezerro de ouro, né, esse seria o único livro depois, o livro de Yehoshua, mas a gente tem uma série de outros livros que chamamos de Tanar, né, que compõem o Tanar. Então a ideia é, a partir de agora, para ajudar tanto os judeus como não judeus em relação ao conhecimento, e o bom conhecimento, o conhecimento que de uma boa tradução também. A partir de hoje vai ter um projeto de Tanar com pasukim diários, pelo menos um ou dois pasukim por dia do Tanar, e assim vai juntar junto com alguns estudos e vai trazer luz tanto para judeus como não judeus. Lembrando em relação a mitzvot, as 613 mitzvot são relacionadas exatamente somente para o povo judeu. As mitzvot e as halachot. Em relação aos não judeus, só existe 7 mitzvot, também chamado de Sheva mitzvot, né? Então, o não judeu, ele não está obrigado a cumprir as 613 mitzvot. O não judeu que quer caminhar e aprender com o judaísmo deve praticar somente 7 mitzvot. E dessas 7 mitzvot, nós temos também algumas derivações, ou também chamados de ramificações. Então também vamos iniciar uma série de vídeos para os não-judeus vinculados às 7 mitzvot e às ramificações, para assim o não-judeu também possa crescer no estudo da Torá com muita alegria. Consta, e assim traz a Guemará, que o não-judeu que cumpre as 7 mitzvot é tão kodesh, tão santo, tão sagrado como o Kohen Gadol, quando ele proferia a palavra sagrada em Yom Kippurim. Ele é como o Kohen Gadol. Por isso, nós temos que entender que existem caminhos e assim como existe um caminho para o judeu, existe um caminho também para o não judeu. O importante é caminhar sempre com alegria. Então, esse é um vídeo introdutório do início de, na verdade, 3 mais ciclos de vídeos, além dos demais outros vídeos que são vinculados a Hassidut, a Kashirut, a Gemara, o Talmud, Mussar. Nós vamos começar também agora sobre o Tanar. E eu recomendo para vocês, quem possa ter contato e acesso, eu vou deixar depois um link no vídeo para quem quiser ter acesso ao que chamamos de Bíblia Hebraica, que na verdade é o Tanar, né? Nós temos da editora Sefer, né? Uma edição com uma excelente tradução que eu recomendo para vocês. Então, vamos ter também um projeto das Sheva Mitzvot, das 7 leis de Noah para os não-judeus, para que eles possam aprender quais são as suas leis específicas e assim ir crescendo também, como traz o Rebbe de Lubavitch, e dessa forma nós podemos apressar cada vez a chegada da era messiânica, e Bezat Hashem Bekarov, muito em breve, com a reconstrução do terceiro templo. Vamos também, agora iniciamos o ciclo
o 42º ciclo dos estudos do Rambam, anual dos estudos do Rambam, tanto em relação ao Sefer Mitzvot, como em relação a Shloshá Perakim, os 3 Perakim. Então, uma outra recomendação que eu vou dar para vocês, sem nenhuma contraindicação, sem nenhum problema, mas só com Berachot, quem puder, nós temos aqui no Brasil uma edição fantástica. E nos Estados Unidos e em Israel temos o David Malchus, né? E tem também uma versão em espanhol, muito interessante. E aqui nós temos essa versão em português hebraico, né? Muito interessante, muito bem feita. E aqui nós temos praticamente o Ritas, né? Que é o Ritat, o modelo, é o sistema de estudo Chabad. Toda semana, que corresponde à Parashá da semana, nós temos um estudo, eu recomendo para vocês também. Muito bom. Então, também eu vou deixar para como faz para fazer assinatura. É muito interessante. E nós temos a Parashá da semana, a cada dia o estudo específico da Parashá da semana, a correspondência em relação aos Tehillim, que são os Salmos, o estudo do Rambam e do Tânia. Muito bem. Então, mais uma vez, esse é só um vídeo introdutório da nova inserção de vídeos. Então, quando vamos falar sobre o Tanar, né? Essa edição muito boa da Sefer. Quem não conhece a Sefer, eu recomendo. A Sefer fica na Alameda Barros. Basta colocar no Google Sefer Alameda Barros, vocês vão... É fácil de encontrar, né? Alameda Barros, número 893, né? Muito bem. Então, a Torá, ela é constituída de 5 livros. Nós temos Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Ou seja, as pessoas traduzem Bereshit como Gênesis, mas seria no princípio. Shemot traduzem como Êxodo, na verdade são nomes, o termo. Vaikra, Levítico. Bamidbar traduz como números, que é no deserto. E Devarim, Deuteronômio, que é o Mishneh Torah, é uma repetição dos demais livros acima citados. Após a Torá Kedushá, Humashei, Sefrei, nós temos os Nevim, que são os profetas, a partir de Yehoshua, que foi quem recebeu a Torá Kedushá, como traz o Pirkei Avot, né? Que nós estamos exatamente, esse Shabbos passado, nós passamos pelo Perek Dalet, né? O capítulo número 4, e o costume Chabad é a cada semana lendo um Perek, até Bezrat Hashem, a chegada de Shavuot, né? Muito bem. No primeiro capítulo do Pirkei Avot, nós temos qual Israel e Eshlachei Helikelo Hamabá. Todo Israel tem parte no mundo vindouro, pois foi dito: e teu povo, todos eles são justos, eles herdarão para sempre a terra, assim como está numa serra de Sanhedrin. São o ramo do meu plantio, a obra das minhas mãos, da qual orgulhasse. Isso em relação ao Navi, também conhecido como Yeshaya. Muito bem. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Har Sinai, no Monte Sinai, e passou por Yehoshua ben Nun. Yehoshua aos Zakenim, os anciões os Zakenim, os anciões, aos Nevim, aos profetas. Os Nevim passaram para Anshei Knesset Kedulah, os homens da grande assembleia. E eles, o Anshei Knesset Kedulah, disseram 3 coisas: que devemos ser prudentes no julgamento, que devemos formar muitos alunos, muito talmidei,
Também pode ser traduzido como discípulos e fazer uma cerca em torno da Torá. Proteger a Torá, Kedushá. Então a gente tem aqui no Pirkei Avot o repasse desse conhecimento. E se não tivesse a transgressão do Retaegel, também conhecido como pecado do bezerro de ouro, a Torá ia ter mais um livro e Yehoshua. Só que não teria outros livros que tem devido a esse processo de aprendizado que temos. E a Torá é sempre muito clara e límpida, como a água que está em movimento, que é vida, é Mekohaim, fonte de vida. Seguimos para os Shoftim, que são juízes, depois para Sefer Samuel, os reis, né? Que aí nós temos uma palavra muito interessante que Melachim, reis também é muito próximo de Malachim, que são anjos. Interessante, porque tanto os reis como os anjos têm um vínculo que estão a serviço, na verdade estão a serviço de Deus. Essa é a ideia dentro do contexto judaico em relação aos reis. Ishayahu, que é Isaías, depois vamos para Irmiyahu, que é Jeremias, Isquiel, Ezequias, Shani Eser, Shnai Eser, que são os 12, né, menores, os profetas menores, não que eles são menores do que os demais, mas a sua participação em relação ao Tanakh é menor. Oshea, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Ioná, Jonas, Michal, Miqueias, Nahum, não sei como traduzir, Habacuc, Safonias, Hagai, que é Ageu, Zacarias, Malchi, que é Malaquias. Então a gente termina o segundo bloco, que são Nevim, depois passamos para o terceiro bloco, que é um Ketuvim. Temos Terrilim, que são Salmos, Mishlei, Provérbios do Shlomo Hamela, do rei Salomão, Iov, é um homem que foi muito testado, Jó, Shir HaShirim, belíssimo, todo Erev Shabbos os Sefaradim fazem, inclusive uma segular para quem não tem, por exemplo, uma esposa, fazer todos os dias, durante um período, 40 dias, por exemplo, ou para que ajude uma outra pessoa a encontrar um Shidur, é muito recomendado fazer o Shir HaShirim. Além de ser um poema belíssimo e tem uma profundidade grande, o Rebbe traz no Mamarim as correlações entre o Shir HaShirim, entre o amor do homem e da mulher, entre Kadosh Baruch Hu e o Am Israel. Nós temos Ruth, a Moabita, que foi dela veio Davi HaMelech, a linhagem de Davi HaMelech, Eichá, Lamentações, Kohelet Eclesiástico também de Shlomo HaMelech, Esther, né? Tahim Esther, junto com Mordecai, Baruch Mordecai, o bendito Mordecai, Daniel, Ezra, Nehemias e Divrei Hayamim, que também é traduzido como crônicas, né? Que é ditos dos dias, Divrei Hayamim. Então, aqui essa versão é muito bonita e para que não fique esse primeiro vídeo muito longo e extenso, vamos só fazer o primeiro capítulo de Sefer Yehoshua. E quem puder, por favor, verifique na Sefer, e também tem na editora Mayanod. São boas versões com boas traduções. Yehoshua, depois da morte de Moshe Rabbeinu, primeiro capítulo, o servo do Eterno, assim consta no Terrilim, eu acredito que seja Terrilim 90 ou 91, Tefilá le Moshe Ish HaElohim. Olha só, uma oração, Tefilá Lashem, na verdade, Tefilá Lashem. Deixa eu pegar aqui o Terrilim que eu vou falar com propriedade, mas tem uma relação que ele é chamado de Ish HaElohim, né? Ish HaElohim é um termo quando se refere a uma relação entre anjos, né? Como é citado uma criança.
É isso mesmo, Tefilá le Moshe Ishai Elohim. Adonai Maon Ata Haita Lano de Tovador. Uma prece de Moshe, o homem de Kadosh Baruch Hu, o homem de Deus. Meu Senhor, um lugar de morada, tu tens sido para geração em geração. Então, o Eterno, Kadosh Baruch Hu, disse para Yehoshua ben Nun, ou seja, traduzido como Josué, o servente de Moshe, ou seja, ele aprendia de Moshe Rabbeinu, dizendo: Moshe, meu servo está morto, agora vai, levanta-te e atravessa esse Jordão. Ele disse, no caso, Kadosh Baruch Hu, para Yehoshua ben Nun, logo depois da morte de Moshe. Moshe, o meu servo, ou seja, Moshe Rabbeinu está morto, então agora levanta-te e atravessa o Yarden, né, que seria o Jordão. Então, poucas pessoas sabem, uma das perguntas que eu recebi quando eu estava no meu Beit Din, na Rabanut, em relação Mi lalechet ba Yarden, quem andou pelo Yarden, né? Ou quem atravessou o Yarden, Yehoshua ben Nun. Tu e todo esse povo para ir à terra que eu lhes dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, a vós o tenho dado, como eu disse a Moshe, desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, de toda a terra dos Iteus até o grande mar do lado do poente do sol. Será vosso limite. Ninguém conseguiu resistir a ti todos os dias da tua vida, como fui com Moshe. Serei contigo, não te desamparei, não te deixarei. Ou seja, assim como ele acompanhou Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu também estava e acompanhou Yehoshua ben Nun. Seja forte e corajoso. Aí a gente tem uma expressão muito bonita que é dita também pelos Sefaradim e também no finalzinho da reza de Shacharit e em todos os Nusachim a gente tem que vá ver Hazak ve mais, seja forte e corajoso, que é a resposta da expressão Hazak ou Baruch, né? Hazak o Baruch, Hazak, né? Forte e abençoado. E aí a pessoa responde, né? Hazak ve mais, forte e corajoso. Porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos teus pais, dar-lhes somente seja muito forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a Torá Kedushá que o meu servo Moshe Rabbeinu, Moshe, te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que hajas prudentemente. E isso a gente já encontra também, interessante, essa expressão no Rodeot, também ligado ao Sefer Hamadá, que é o primeiro livro do Mishneh Torah. A gente está agora voltando ao estudo do Ramba, para quem faz Sheloshá por aqui. E em Rodeot, que é as leis do caráter, também a gente se refere. O caminho de todo o Talmidei, o caminho de todo o Talmidei HaTorá, todo estudante da Torá, é não ser, não tanto para a esquerda, não tanto para a direita, mas sempre estar o caminho do meio. Isso em relação a tudo na vida. Isso é e se refere à prudência. Não se afaste da tua boca este livro da Torá. Então, a todo momento, Yehoshua ben Nun, ele tinha que estar sempre proferindo palavras de Torá e com Torá. Assim também como a gente aprende no Shema Israel. Quando fores te deitar, já que o dia começa à noite, ao te levantares, nos teus caminhos ensinarás a teus filhos. Ensinarás a teus filhos também significa aos teus alunos. E nele medita dia e noite. A importância de estar aos teus caminhos, ou estaremos falando palavras de Torá que é do chá, ou estaremos meditando na força de Kadosh Baruch Hu. O único lugar que não se deve meditar em Deus é no banheiro, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, pois assim serás bem-sucedidos em teus caminhos, então prosperarás.
pois já te ordenei, seja Hazak Vemas, seja forte e corajoso. Não te apavores nem temas, porque o Eterno, Kadosh Baruch Hu, é teu Deus, está contigo por onde quer que onde quer que andares. E Yehoshua ben Nun ordenou aos policiais do povo, também pode ser traduzido como alguém diga, hoje a gente tem a expressão mistará, polícia na Israel, dizendo: passai pelo acampamento e ordenai ao povo, dizendo: preparai provisões de comida, porque daqui a Sheloshá e a mim 3 dias atravessarei esse Yarden, o Jordão, para que entreis para possuir a terra que o Kadosh Baruch Hu, eterno nosso Deus, vos dá por possessão. Então a gente segue em relação às tribos, e os Rubenitas, os Gadenitas e a meia tribo de Menashe, Josué, que é Yehoshua ben Nun, falou dizendo: e lembrai-vos da palavra que vos mandou Moshe Rabbeinu, servo do Eterno, dizendo: o Eterno, vosso Deus, vos dá descanso e vos dará essa terra. Vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado fiquem na terra que eu vos dei a Moshe do outro lado do Jordão, do Yarden. Eu passarei armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes do exército, e os ajudarei. Até que o Kadosh Baruch Hu, o Eterno, dê descanso em vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Eterno, vosso Deus, lhe dá. Então voltarei à terra de vossa herança e possuareis os que vos deu Moshe Rabbeinu, Moisés, servo do Eterno, que do outro lado do Jordão, e do lado do nascente do sol. E responderam a Yehoshua ben Nun, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Olha só, isso daqui já é uma retificação de Tikkun da geração anterior, que infelizmente o povo eles travava muito pipu, muito discussão, muito debate com Moshe Rabbeinu, e dessa vez a gente já tem aqui a ligação em relação entre Rubenitas, Gaditas e a minha tribo de Menashe, que eles vão fazer o que Yehoshua ben Nun falará. A gente tem uma outra retificação, outro tikkun, quando ele manda 2 espiões para fazer a verificação de Jericó, para a tomada de Jericó, em referência aos 12 espias anteriores que fizeram com que a gente também tenha que passar e caminhar. Esse também é um dos motivos, o motivo que levou a causa dos 40 anos no deserto. Como em tudo ouvistes a Moshe, assim ouviremos a ti, somente que o Eterno teu Deus seja contigo, como foi com Moshe, e todo homem que se opuser à tua boca, não acatar tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares morrerá. Somente Hazak Vemais, seja forte e corajoso. Então, pelo menos 1 ou 2 capítulos por dia vamos fazer em relação a questão da Torá Kedoshá sobre o Tanar. Somente boas notícias hoje sempre.